Estamos dando um curso de evangelização e o tema de hoje é a soberania de Deus na evangelização. Tema extremamente importante para a gente poder entender como é que Deus, nas Escrituras Sagradas, se relaciona com a sua soberania em relação aos diversos aspectos da vocação e do chamado que nós temos como povo de Deus de comunicar ao mundo as boas novas da salvação. Nós precisamos entender que toda obra missionária, toda obra evangelística, ela nasce, antes de mais nada, no coração de Deus. Deus é o autor e iniciador da missão. É Ele quem vocaciona, é Ele quem capacita, é Ele quem sustenta a obra missionária. Na verdade, se você estudar nas Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, você vai verificar uma coisa muito interessante. A igreja, o povo de Israel nunca teve um compromisso claro com a evangelização. Pelo contrário, o livro de Jonas é paradigmático porque ele mostra a nação de Israel, ele é o exemplo da nação de Israel que se recusa a ser bênção a outras nações. Jonas não quer pregar aos ninivitas. Jonas não quer evangelizar, ele não quer falar de Deus a um povo que seja pagão. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê a mesma atitude. O povo de Deus está muito confortável ali em Atos, mesmo depois de todas as declarações tão claras de Deus dizendo que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Você não vê a igreja se comportando dessa forma. Você vê um Deus levando o povo à obra missionária, você vê Jesus encorajando as pessoas, capacitando, dando o seu espírito, dando poder, dando autoridade e levando as pessoas. E a igreja de Jerusalém se acomoda no seu comportamento típico e ela se torna uma igreja em si mesmada. Ela estava indo muito bem, por sinal, muitas pessoas se convertendo e ela se acomodou, aí surge a perseguição religiosa em Atos capítulo 8, e todos os que foram dispersos, diz a Bíblia, exceto os apóstolos, saíram pelas regiões de Samaria pregando, e aí você vê lá o relato de Filipe, que ocupa praticamente o capítulo 8 todo de Atos, ali com os eventos relacionados à cidade de Samaria e evangelização. Ou seja, a obra evangelística, Deus é o autor, Ele é o iniciador, Ele é quem sustenta, porque, na verdade, a soberania de Deus está presente na evangelização. Né? Nós precisamos exatamente entender isso quando nós falamos da soberania de Deus na obra missionária. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Deus é soberano no seu chamado. O que significa isso? Deus chamou Israel pelo seu amor. E a soberania dele se evidencia no fato de que Deus chamou o seu povo e dizendo claramente ao povo: vocês não foram chamados porque vocês eram o povo mais forte, nem mais numeroso, nem porque vocês tinham qualificações morais tão altas, nem por causa da justiça própria que vocês tinham, mas eu chamei vocês, e Deus diz: eu chamei vocês porque eu vos amei. Né? Então, quando as pessoas perguntam assim, qual é a causa do chamado de Deus para a nossa vida? Por que Deus nos chama? E a resposta tem uma forma bem clara. Deus nos chama porque Ele nos ama. Ele decidiu nos amar. Agora, se você me perguntar por que Deus decidiu nos amar, eu vou dizer, eu não sei. Eu não sei por que Deus nos decidiu. Mas quando você vê a obra evangelística, você percebe que o chamado está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 a 8. Você vai ver também em Deuteronômio capítulo 9, versículo 4 a 5. Deus deixando bem claro, eu não chamei vocês pelas qualificações que vocês tinham. Eu chamei porque eu vos amei. Né? E essa definição muito clara de Deus ali. A razão do chamado de Deus foi o seu amor. Ele é quem chama. Então, Deus é soberano no seu chamado. Então, quando Ele chama os pecadores ao arrependimento, Ele o faz pelo seu amor. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê a mesma pegada de Deus, a mesma forma de Deus fazer o seu ministério. Né? Deus chama a sua igreja pelo amor. Quando você lê em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6, lá que nos diz que Ele nos predestinou com santa vocação, e Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade.
Essa expressão beneplácito significa exatamente o seu bel prazer. Deus fez porque Ele quis fazer. Ele quis fazer. Então, o chamado da igreja acontece porque Deus quis fazer o chamado, né? E Ele também nos escolhe para sermos missionários. É isso que você vai ver em Romanos capítulo 9, versículo 14 a 16. Ele diz, olha, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou salvar quem eu quiser salvar, eu vou endurecer a quem eu quiser endurecer, né? Romanos capítulo 9 fala, todo ele voltado para a questão da soberania de Deus, na questão do chamado. Deus é soberano no seu chamado, ele chama quem ele quer. E a razão do seu chamado também foi o amor, porque João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o chamado de Deus é motivado pelo amor. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de que nós entendêssemos. Deus é soberano no seu chamado. Segunda coisa, Deus é soberano também no seu envio. E quando você lê em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, você vai encontrar uma expressão extremamente interessante. Deixa-me ler a palavra de Deus aqui para você perceber o que é que o texto está nos dizendo. Diz a Bíblia que Jesus passou a noite inteira em oração e de manhã, diz o texto assim, o que ele fez. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E os designou para estarem com ele e para os enviar a pregar. Estão percebendo? Jesus designa os discípulos para estarem com ele, chamado para a comunhão. Então, a primeira designação maravilhosa que temos aqui é que o chamado não é para fazer algo, mas o chamado é para comungar com Jesus. Ele chamou para si os que ele mesmo quis e os designou para estarem com ele. O grande chamado, é o chamado para comunhão, o chamado para estar com Jesus. E depois diz assim, e os designou para estarem com ele, para os enviar a pregar. Então Deus é soberano também no envio. Ele chama quem ele quer, pela sua soberania, e ele envia-nos porque ele quer. Então ele chamou os que ele quis e os designou, é isso que diz a palavra de Deus. E Deus é quem escolhe sempre a quem ele vai enviar. Atos capítulo 13 é um texto clássico de missões, em que Barnabé e Saulo estão servindo lá na igreja de Antioquia. Entre eles é uma comunidade ali de gente, de pastores e mestres, gente importante, Manaém, Colasso de Herodes, está ali Simeão por sobrenome Níger, e eles estão reunidos, a igreja está em paz, está tudo ok, e a Bíblia diz que orando e jejuando, servindo a Deus, Deus diz, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Deus então separa e envia aquele a quem ele quer. E ele escolhe os dois pastores, os dois líderes principais da igreja, aqueles que discipularam os recém-convertidos, que foi Barnabé e Paulo desde o avivamento que acontece em Antioquia, no capítulo 11. Tá? Então, na verdade, eles são designados. A Bíblia também nos diz que nós não vamos pregar se não formos enviados. Por isso que Paulo pergunta em Romanos 10, 5, como pregarão se não forem enviados? Então Deus chama e Deus designa. Deus chama e Deus envia, porque Deus é soberano no envio. E isso é uma palavra muito clara nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, quando ele se apresentava nas suas cartas, muitas vezes ele fazia questão de dizer isso. Ele diz lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, enviado pelo mandato de Deus. A palavra apóstolo, apostoléu, significa exatamente isso. É enviado, é alguém que é designado. Então, na verdade, Deus é soberano no envio. Ele envia Paulo para fazer isso aí. Ele chamou Paulo para o enviar. E ele diz isso em Atos 9, quando Paulo recebe a oração, ali as escamas caem dos seus olhos, ele fala assim, esse é um instrumento escolhido por mim para pregar o evangelho, né? Para anunciar a salvação. Quando Paulo vai pregar, quando Paulo escreve a Tito, ele diz a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Cristo, para despertar a fé que é dos eleitos.
Então, o alvo dele era despertar a fé que era daqueles eleitos, né? Então, na verdade, Paulo faz exatamente isso aqui. Ele está despertando a fé dos que são eleitos, aqueles a quem Deus já vai chamar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 14, o apóstolo Paulo fala: sou grato a Deus que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo fui blasfemo, né, fui insolente, mas aprova ele na sua misericórdia designar-me para a obra. E ele está ali glorificando a Deus porque ele percebe que foi uma questão da opção soberana de Deus. Deus é soberano para escolher quem ele quer enviar. E ele faz exatamente isso aí, né? Dentro da questão do envio, da soberania de Deus no envio, um outro aspecto que queríamos mencionar é que Deus é quem sustenta aqueles a quem ele enviou. Deus dá sustento espiritual, Deus dá sustento emocional e Deus dá sustento financeiro. Vamos observar os textos da palavra de Deus. Quando o apóstolo, sobre a questão do sustento espiritual, quando o apóstolo Paulo escreve falando das lutas que ele tinha, do espinho na carne, ele fala que orou várias vezes a Deus pedindo para que Deus removesse o espinho na carne. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou sustentando você, Paulo. Eu vou cuidar de você. Eu estou te enviando, mas eu estou também te sustentando. É o sustento espiritual que Deus dá àqueles a quem ele envia. Todo pastor, todo plantador de igreja, todo missionário, todo evangelista deveria sempre lembrar dessa grande promessa de Deus, de que Deus vai sustentar espiritualmente. No meio das lutas, das pressões, das provações, Deus vai nos sustentar espiritualmente. Mas Deus também sustenta-nos de outra forma. Ele sustenta-nos emocionalmente. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios ainda, o apóstolo Paulo vai falar que as provações que ele sofreu na Acaia foram muito além da sua própria força. Mas Deus já tinha dado uma sentença de morte a todos nós para que nós não confiemos na carne, mas naquele que sustenta. E é muito interessante pensar isso, que Deus estava ali sustentando Paulo nas provações que ele enfrentava, sustentando emocionalmente. Pastores e missionários sofrem muitas tentações, provações, pressões. Muitos deles se tornam suscetíveis a ações malignas, muitos deles se tornam suscetíveis à questão da pressão espiritual. Então, os pastores e missionários, os evangelistas, precisam entender exatamente que Deus vai dar sustento emocional para cada um deles. E nós precisamos também entender que Deus está nos sustentando emocionalmente. Mas Deus também dá um outro sustento para nós. Quando Ele nos envia na sua soberania, Deus também dá um sustento que eu chamo de sustento financeiro. Nós podemos confiar na provisão de Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele diz: olha, nenhuma outra igreja associou-se comigo nas minhas necessidades, mas Tito trouxe aquilo que me era suficiente, que veio das mãos de vocês. Ele diz: eu digo isso não por causa dos donativos, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, mas eu estou dizendo isso para encorajar vocês a continuarem sendo generosos com o sustento de vocês. Então o apóstolo Paulo percebe que a graça de Deus em me enviar o sustento através dos seus servos, através da igreja de Filipos, para que ele pudesse continuar a obra dele. Ele precisava de sustento e Deus estava provendo, né? Eu gosto muito de um termo, de uma frase em inglês, que diz o seguinte: If is God will, He will give. If is God will, He will pay the bill. Significa, se é vontade de Deus, Deus vai pagar a conta. E é exatamente isso que nós vemos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve sobre a questão da provisão ainda, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 7 a 9, falando do sustento que chegou a ele, da igreja que se preocupou com ele, mandou os recursos para ele, quando ele estava ali sustentando pastoreando a igreja de Corinto, que não tinha sensibilidade para o sustento dele, mas o sustento dele vinha de outros lugares, porque Deus não depende de uma igreja local, Deus sustenta-nos e é Ele quem sustenta a nossa vida, o nosso ministério. E Deus é soberano no envio também, meus queridos, porque é Ele quem capacita os que envia. Deus capacita aqueles que envia.
Quando você vai para o campo missionário, por mais difícil que seja, quando você sai para evangelizar alguém, por mais complicado que seja, quando você tem uma tarefa de compartilhar a sua fé para alguém, por mais duro que seja o coração, Deus abre as portas, Deus comunica as portas e Deus capacita você a dizer aquilo que nem mesmo você sabia que você teria tanta condição de dizer, porque Deus é quem dá o sustento, né? E é interessante observar isso aí, porque você vai na história do povo de Deus e você vai sempre percebendo o sustento de Deus aos missionários. A Chibel Green Simon chegando aqui ao Brasil, sem saber falar nada de português, indo morar no Rio de Janeiro, depois perdendo a sua esposa e Deus ali, a graça de Deus com ele, depois perdendo a sua própria vida com 8 anos de ministério aqui apenas no Brasil, aos 34 anos, Deus estava capacitando ele a ser um obreiro e deixar a obra estabelecida com apenas 8 anos de ministério aqui no Brasil. Mas é essa a situação de Deus. Deus está sustentando, Deus capacita, porque Deus é soberano no envio. E nós precisamos também entender essa grande verdade. Mas o terceiro ponto que eu diria é que Deus é soberano também nos seus métodos e nas suas estratégias. E isso é um aspecto importante para nós, porque às vezes a gente fica pensando qual estratégia nós vamos aplicar na evangelização. Meus queridos, estratégias e métodos são aqueles que Deus coloca na nossa vida. Princípios e valores são inegociáveis. Mas estratégias e métodos são absolutamente flexíveis e nós podemos trocá-los sempre que necessário. Mas Deus é soberano também nos seus métodos e nas suas estratégias. As estratégias de Deus nem sempre são alinhadas às nossas, diga-se de passagem. Nós achamos que nós vamos fazer determinada coisa e que isso é que vai dar certo e de repente nós descobrimos, não, as portas estão fechadas, Deus não aprovou isso aí. Um exemplo simples que nós vamos encontrar na palavra de Deus é o exemplo de Atos que encontramos em Atos capítulo 16, quando eles queriam ir para Bitínia, e a Bíblia diz, mas o Espírito de Deus não permitiu. Depois quiseram ir para a Ásia, e o Espírito de Deus também não permitiu. Está registrado em Atos 16, 6, Atos 16, 7. E ali, meio perdidos sobre a estratégia, os próximos passos, a metodologia que ia adotar, para onde iriam, a Bíblia diz que eles param em Troade. E em Troade não há relato de nenhuma conversão. Em Troade não há relato de qualquer igreja que tenha sido plantada. Mas em Troade foi o tempo de reflexão, o tempo de oração. E ali Deus dá a visão para Paulo, quando um varão macedônio aparece para ele em sonhos, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, meu querido, a abordagem, o método muda completamente. O foco é outro. A direção é outra. É Deus quem vai fazer as coisas assim. Então Deus, ele é soberano nos seus métodos e nas suas estratégias. Nem sempre os métodos e as estratégias que nós temos são os métodos de Deus. Eu fui convidado pela missão americana para plantar uma igreja em Newark. E cheguei ali em New Jersey e fiquei ali um tempo morando em Elizabeth e com um grupo pequeno de pessoas se reunindo, discipulado, pregação, a igreja. E de repente Deus abre uma porta por um lugar que eu não imaginava. Ele abriu uma porta grande e eu fui pregar num funeral. E nesse funeral, 4 pessoas se converteram a Jesus. 4 pessoas se converteram a Jesus e pediram, vem aqui nessa cidade, porque nós não temos nenhuma igreja aqui, e tem muito português e muito brasileiro aqui, vem plantar uma igreja aqui. E eu estava no meio de uma encruzilhada, no meio de uma crise, querendo saber o que Deus queria da minha vida, para onde Deus queria que eu fosse. E eu entendi naquele momento que era exatamente o lugar que eu deveria ir. E eu mudei 40 milhas para o sul de New Jersey, indo para a direção de Trenton, que é a capital, indo na direção de Princeton, fiquei a 22 milhas de Princeton. E ali, meus queridos irmãos, nós plantamos uma igreja que está lá até hoje, lá em Salt River, New Jersey. Tá? O método e a estratégia da missão, o meu planejamento, todo ele foi mudado por Deus. Deus nos deu uma igreja, nos deu conversão, nos deu frutos maravilhosos ali, porque a estratégia, Deus é soberano nos métodos.
na abordagem, no jeito que ele quer fazer. Deus é dono da obra e nós precisamos entender que nós temos que estar sensíveis para entender o que Deus quer fazer, né? E quando você vai ainda em Atos 16, você percebe uma outra coisa interessante. Os métodos de Deus é soberano nos seus métodos, na sua estratégia, porque que a gente percebe ali em Atos 16 são os inusitados e improváveis membros de uma igreja que brota ali em Filipos. Quem é que se converte naquela igreja? Se converte uma menina que era possessa de um espírito imundo de adivinhação, né? Então, a igreja começa com um endemoniado, ex-endemoniado. Ele se converte também uma mulher que não é ali de Filipos, ela é de Tiatira, vendedora de púrpura, chamada Lídia, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia para aceitar tudo aquilo que Paulo falava, e logo em seguida você vai ver uma conversão de um homem bruto, de um homem duro, né, na sua abordagem, do seu jeito de ser, carcereiro, torturador. E aí, de repente, aquele homem é tocado pelo Espírito de Deus e é alcançado pela graça de Deus. Então, a igreja de Filipos começa com uma ex-endemoniada, começa com uma vendedora de púrpura, que era uma pequena empresária, e começa com um ex-torturador. Não é maravilhoso como Deus quer fazer a obra dele, como é que ele faz? Deus usa meios inusitados e abordagens inusitadas, porque Deus é soberano para fazer o que ele bem quer. Mas Deus é soberano também, meus queridos, na colheita, nos resultados. E é bom lembrar isso, porque a gente tem expectativas na plantação, ao lançar a semente, nós temos expectativas. E não há nada errado nisso, eu vou falar sobre isso no final. Mas é muito importante a gente olhar, por exemplo, a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador sai a semear. E nem sempre ele colhe onde ele semeia. Ele semeou à beira do caminho, os pássaros vieram e pegaram, levaram. Ele semeou no meio de espinhos, os espinhos sufocaram, a semente não pôde crescer, embora tivesse nascido. Ele semeou no meio de pedras, e a semente até nasceu, mas não tinha raiz, e secou-se, né? Mas a semente também cai em solo bom e produz a 100 por 1. E é exatamente o que nós vemos aqui na palavra de Deus, a semente frutificou. O que é curioso, meus queridos, é que em todos essa vez que ele semeia, a semente germina, a semente frutifica, exceto aquela que foi tirada na beira do caminho enquanto era semeada pelos passarinhos, todas elas frutificaram, mesmo que fossem solos mais duros, mais complicados, mais carregados de espinhos. Ou seja, qual o resultado da colheita? Que colheita é que nós teremos? A colheita é Deus que determina. Os resultados é Deus que determina. Por isso que sempre a gente tem falado em evangelização, que evangelização não pode ser avaliada em termos de resultado, mas em termos de fidelidade da mensagem. Nós estamos pregando o evangelho. Existem muitas pessoas se tornando evangélicas hoje. Não tem nenhum problema com isso. Louvo a Deus pelas pessoas que estão se tornando evangélicas. A pergunta, porém, que eu quero fazer, essas pessoas que estão indo para igrejas evangélicas estão se tornando, de fato, evangélicas. Se elas estão recebendo a evangelização, ou se elas estão vindo atrás de falsas promessas, atrás de bênçãos temporais, buscando uma solução para a vida delas. A evangelização, ela tem o conteúdo certo, inegociado. Os métodos e estratégias você pode mudar e Deus muda como Ele quer, Deus faz do jeito que Ele quer na história. Mas nós precisamos lembrar que os métodos podem ser diferentes, mas o conteúdo não pode ser mudado. E é bom lembrar, meus queridos irmãos, que apesar da diversidade da colheita, a semente tem poder. Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, Deus fala que a semente vai frutificar, que a palavra não voltará para ele vazia, mas ela fará tudo quanto ela foi designada, tudo quanto apraz a Deus que aconteça. Então, meus queridos irmãos, a semente, apesar da diversidade dela, da colheita, ela tem poder. A semente por si só frutifica. Ela vai fazer prosperar naquilo
para que Deus a designou que ela fizesse. E, por último, irmãos, na questão da soberania de Deus na evangelização, eu queria dizer também que, mesmo não sabendo quanto e quando será o tamanho da colheita, nós precisamos sempre semear com esperança. Esse é um assunto muito importante para nós, porque eu vejo, às vezes, obreiros muito desanimados com a semeadura, eventualmente até frustrados com semente, né? E se cansam do ministério porque eles perdem a expectativa da colheita. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, há um texto que Deus me abençoou muito. Naquela época da crise lá em Salt River, quando eu estava tentando entender qual era a direção de Deus para a minha história, eu li esse texto, né? E ele fala assim: aquele que semeia, cumpre fazê-lo com esperança. E eu parei nesse texto, e eu fiquei pensando naquele texto, ali orando. E se eu fosse pentecostal, eu diria, Deus me falou o seguinte. Mas como eu não sou pentecostal, eu quero te dizer que Deus me falou o seguinte. Ele disse: Samuel, você está com expectativa? Você está semeando com esperança? E naquele exato momento era exatamente o que eu não tinha, né? Eu não tinha esperança na colheita. Eu achava que tinha me equivocado no chamado, as coisas estavam bem difíceis, né? No dia do aniversário da minha esposa, a igreja se dividiu, foi um péssimo presente para todos nós, né? Mas uma coisa muito importante aconteceu ali. Deus então comunicou ao meu coração: aquele que semeia, cumpre fazê-lo com esperança. Eu gosto de contar a historinha do Spurgeon, no livrinho dele cujo título é O Chamado para o Ministério. Um seminarista, conversando com Spurgeon, disse o seguinte: pastor, por que quando o senhor prega, as pessoas se convertem, as pessoas tomam a decisão por Jesus, as pessoas vêm na frente arrependimento, e quando eu prego quase nada acontece? Spurgeon olhou para ele e disse assim: quando você prega, você tem esperança, você tem certeza de que as pessoas vão se converter, de que haverá frutos do seu trabalho? E o seminarista honestamente falou: às vezes sim, às vezes não. Ele disse: então não é de se admirar que os resultados sejam tão pífios. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o Deus que vocaciona, o Deus que envia, o Deus que sustenta, é o Deus também que dá a colheita. E nós precisamos entender que um planta, o outro colhe, mas quem dá crescimento é Deus. E nós podemos, confiados na soberania de Deus, crer que os resultados virão. Há um antigo hino que diz: qual será a colheita além? Qual será a colheita além? E aí fala do semeador que sai semeando, muitas vezes com suor, com lágrimas, esperando a colheita. Você tem esperado a colheita? Você tem orado por algumas pessoas? Você tem compartilhado a sua fé? Você tem realmente esperança de que essas pessoas vão se converter? De que a colheita virá? Semeie com esperança. Que Deus te abençoe. Deus é soberano em todas essas coisas. Amém.